O Estado quer ficar com uma parcela muito significativa do seu patrimônio. E eu vou te apresentar uma forma legal de evitar que isso aconteça. Afinal de contas, você trabalhou uma vida toda, com muito suor, com muito sacrifício, com muita dedicação, para construir o seu patrimônio. Não importa se seja apenas uma casa, um terreno, um apartamento na praia ou na serra, uma fazenda, ou uma plantação, ou uma produção rural, ou gados. Você construiu o seu patrimônio com o suor do seu rosto. E isto é legítimo e deve ser protegido. E se você não fizer nada, o Estado, ao final da sua existência, vai ficar com 20% a 40% de todo esse patrimônio. E com a reforma tributária, agora que nós estamos nessa transição, o governo está aumentando ainda mais a alíquota e a base de cálculo. Eu vou te explicar em detalhes o que isso significa. O importante de você entender agora é que existe uma forma legal de você proteger o seu patrimônio, de você transferir 100% para os seus filhos e permanecer no controle de tudo. Antes, eu vou te explicar a questão tributária, porque o nosso tema de hoje é justamente esse, a reforma tributária e o impacto no seu patrimônio. Aliás, para discutir este e outros temas, eu criei um movimento chamado Movimento de Educação Patrimonial Estratégica, utilizando inteligência e ação. Neste movimento de inteligência patrimonial e estratégica, eu explico para as pessoas como proteger o patrimônio da sanha arrecadatória do governo. E eu também explico que permanecer com o patrimônio no seu CPF, no seu nome da pessoa física, é um paradigma que precisa ser evitado, precisa ser quebrado. Porque se você tem o patrimônio no seu nome, ao final da sua vida, ao final da sua existência, só para transferir para o nome dos seus herdeiros, dos seus filhos, só para mudar do seu CPF para o CPF deles, você vai pagar muito tributo, muitos impostos. E é isto que eu oriento a forma legal de fazer com que isso aconteça e você protege o seu patrimônio e protege a herança dos seus filhos. Eu quero enfatizar dizendo que o Estado brasileiro, neste exato momento em que a gente conversa, ele já alterou muitas leis importantes do nosso país para aumentar o imposto de duas formas. A primeira delas é aumentando a base de cálculo. A segunda é aumentando a alíquota. Eu vou explicar o que significa cada coisa dessa e como impacta no seu patrimônio. E isto é de causar muita surpresa, porque a reforma tributária que está aí em tramitação, em transformação, em acontecimento, é uma reforma tributária que deveria atingir o consumo. O consumo, sim. Criou-se o Imposto sobre Valor Agregado. O Imposto sobre Valor Agregado é composto de dois outros tributos. Uma contribuição chamada CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O outro chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. A CBS, como chamamos, Contribuição sobre Bens e Serviços, ela vai substituir, a partir de 1º de janeiro de 2027, ela vai substituir o PIS e a COFINS. O IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, vai substituir, a partir de 1º de janeiro de 2027, de forma paulatina ao longo do tempo, até 2033, vai substituir o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, que hoje é competência do Estado, e o ISS, Imposto sobre Serviço, que hoje é competência do município. Por isso que a transição vai ser maior. De qualquer forma, isto já está acontecendo no nosso país e, no meio disso tudo, surgiu um jabuti. Que jabuti que é esse? Uma alteração sobre o ITCMD. O que é o ITCMD? O ITCMD é um imposto que incide sobre o patrimônio. Ele incide sobre doação de bens quando você doa, seja em dinheiro, seja um patrimônio para os seus filhos ou para qualquer pessoa, nem precisa ser para os seus filhos. Quando você faz uma doação, sobre este valor você vai pagar esse imposto, que incide sobre o valor do dinheiro, do valor total que você doou
ou do valor de mercado do bem que você doou. E quando você falece, é o imposto que incide sobre o falecimento da pessoa. Quando a pessoa falece, para transferir os bens por meio do inventário para os seus familiares, para os seus herdeiros, é esse imposto também que incide. Pois bem, até então, a legislação brasileira, ela permitia que esse imposto incidisse sobre o valor histórico do bem. Imagine, você comprou um apartamento, ou uma casa, ou um imóvel qualquer, e pagou, até uma fazenda, e pagou 200 mil há 15 ou 20 anos, e se este valor hoje do imóvel vale 1,5 milhão, antes você pagava o imposto sobre 200 mil. Agora, com a nova lei, você vai pagar o imposto sobre 1,5 milhão. Esta é a base de cálculo. A base de cálculo é aquele valor sobre o qual incide um determinado percentual para o cálculo do imposto. Mas não é só isso, não. A lei também está aumentando a alíquota. A alíquota é aquele percentual sobre o qual incide na base de cálculo, que é este valor absoluto que eu disse, ou 200 mil anteriormente, ou agora 1,5 milhão neste meu exemplo. Este percentual, que antes variava de estado para estado, agora a lei está uniformizando, é até 8%, e já existe um projeto de lei, pasmem, querendo que isso seja aumentado para 20%. Veja, neste meu exemplo, o 8% incide sobre 1,5 milhão. Alguns estados ainda é um percentual menor, como São Paulo é 4%, estado do Rio Grande do Sul 6%, no Mato Grosso já é 8%, que incide sobre o valor do imóvel. Com essa lei nova, ela uniformiza para todo o Brasil, que é a emenda constitucional, até 8%. E existe um projeto de lei aumentando isso para 20%, um projeto de lei lá no Senado, que é apoiado, obviamente, pelos governadores, pelos secretários de Fazenda, que é quem vai receber toda essa dinheirama aí que incide sobre o seu patrimônio. A boa notícia é que existe uma forma legal de você evitar que isso aconteça. Nós temos uma janela importante que você deve aproveitar, desde que você faça isso de forma rápida, decidindo até este mês. Você consegue ainda se beneficiar de toda uma sistemática que reduz de forma muito significativa o imposto sobre esse seu patrimônio. E você tem condições de deixar tudo organizado, em vida, transferir para os seus herdeiros e manter todo o controle. É justamente este assunto que eu vou aprofundar neste seminário online que eu estarei fazendo, onde eu vou te apresentar em detalhes como você pode organizar o seu patrimônio, como você pode executar esse planejamento patrimonial e proteger todos esses bens para a sua família, para o cônjuge sobrevivente e para os seus herdeiros, para os seus filhos. Então, venha comigo. Se você ainda não se inscreveu, clique, eu vou deixar logo aqui abaixo deste vídeo, eu vou deixar o link para que você clique no link e se inscreva no seminário. Importante, você tem que entrar no grupo de WhatsApp, porque é por ali que eu mando todas as informações.